Senhor, povo de Deus, tudo em paz com os meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com vocês, desta vez via o nosso canal do YouTube, Jofran Moraes Oficial. E para nós é sempre uma grata satisfação poder estar com os meus amados e queridos irmãos. Sabemos que estamos chegando agora no nosso canal, não temos aquele hábito de fazer transmissões ao vivo, mas queremos ministrar a graça de Deus sobre a vida de cada um dos nossos queridos e amados irmãos que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Infelizmente, na hora que a gente foi começar o nosso canal, começou a chover. E quando a chuva chega, a nossa live, a chuva chega e imediatamente começa, não é verdade? Começa a chegar também a lentidão que é próprio da internet quando está chovendo, né? E nós vamos tentar dialogar com os irmãos, nós estamos chamando de um monólogo, não é? E aqui eu já estou vendo aqui que entrou uma pessoa comigo, né? Se manifestou aqui o pastor, meu querido pastor Eliel Brauna, do Aracati, uma bênção, meu amado irmão, e já está conosco. Mas nós queremos, queridos, não sabemos se a gente passa 10 minutos, 15 minutos. O bom, quando você terminar aqui a tua transmissão, já está tudo gravado, né? Não precisa você fazer enviar para o canal do YouTube, porque já está gravado, não é verdade? Então, nós somos sempre gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor nosso Deus que Ele possa fazer milagre nas nossas vidas, né? Rapaz, eu paguei, meu irmão. Não diga isso não, pastor Eliel. Dizendo que eu não paguei a net, por isso que ela está lenta, não é porque está chovendo. Começou a chover, meu amado, ela fica assim, ela entra naquele sistema chamado Operação Tartaruga, né? Tem aquelas operações que a Polícia Federal faz, aí então aqui é a Operação Tartaruga, porque a internet entra no estado de Operação Tartaruga. Mas nós estamos aqui nesse nosso monólogo, né? Essa conversa que a gente tem, tivemos acho que quase um mês atrás eu fiz uma transmissão dessa, mas para estar aqui conversando sobre algumas situações, algumas coisas, né? E nós sempre temos algo a agradecer ao Senhor nosso Deus. Mas, como diz os nossos irmãos pregadores pentecostais, quando a gente começa a falar demais, para não ficar só nas minhas palavras, quero então convidar e deixar aqui para a meditação dos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que irão nos acompanhar depois, um texto bíblico. Primeiramente, Provérbios 1, que diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua felicidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua fidelidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-los a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouve se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas. Das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. É bem interessante esse texto que nós temos aqui, que nos ensina muitas coisas, né? Eu estou vendo aqui o pastor Eliel diz que Jesus te ama e eu também. Obrigado, pastor Eliel. Você é uma bênção, meu querido. Por enquanto nós estamos começando nesse nosso canal, assim meio timidamente ainda, né, irmãos? Com poucas pessoas nos acompanhando. Mas isso é normal. Até nós não temos o hábito, como eu disse, de fazer transmissão pelo nosso canal do YouTube. Geralmente a gente coloca uma mensagem e deixa lá. Mas, inclusive, amanhã, quinta-feira, a nossa transmissão vai ser por este canal. Nós vamos estar
fazendo esse momento de transmissão, depois eu vou jogar isso aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vou jogar no WhatsApp, para que os irmãos possam acessar esse canal e não só acessar, também fazer a sua inscrição. Nós lemos um texto sagrado que é bem interessante. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro que ele tem muito a ensinar aos seus leitores, porque ele se trata de um livro que vai trabalhar exatamente a prática de vida diária, de como é que nós nos portamos. Né? Eu poderia até dizer que o livro de Provérbios ele é um livro de sabedoria, de entendimento diário, de como é que nós então nos portamos diante do nosso Deus. O mais interessante é que este versículo, ele começa no versículo 1 e diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Sua fidelidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. Quando nós temos sabedoria, nós somos capazes de sabermos viver na sociedade que nós estamos inseridos. Ultimamente nós olhamos, principalmente a nossa rede social, já que nós estamos num monólogo. O correto era para que eu tivesse então feito aqui alguma seleção de alguns assuntos que estão na mídia, principalmente na linha do tempo do Facebook, algumas coisas que vão chegando, algumas notícias, seja do governo, seja do mundo eclesiástico, seja do mundo político, para que nós então pudéssemos aqui passar a conversar com os irmãos que estão nos acompanhando e aqueles, claro, que irão nos acompanhar mais na frente, né? Melco, não esquece de ficar mandando o link pro pessoal. Fica mandando o link para o WhatsApp. Vou mandar aqui no meu celular. Ok. E aí a gente vai mandando o link para os irmãos que estão no WhatsApp, nas nossas redes sociais, para que as pessoas passem a conhecer esse canal. Eu sei, claro, que ninguém vai ficar uma hora, meia hora. A gente sabe disso. O bom de você ter muitos inscritos, 1.000, 2, 3, 4, 10, 20, 50 mil inscritos, 100 mil, 1 milhão de pessoas, é que aí entra muitas pessoas, aí uns entram, ixi, esse acaba de novo, aí sai, vai embora, né? Mas outros vão ficando, aí sai um, entra outro, às vezes a pessoa entra só por curiosidade, mas ela vem, e quando ela chega alguma coisa vai acontecer. Então, eu dizendo aqui para os irmãos, nesse nosso monólogo que nós temos, do livro de Provérbios, falando que a finalidade do provérbio é ensinar sabedoria e disciplinar as pessoas, e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Ora, a Bíblia diz que aquele que ouve a repreensão e aceita, esse é sábio, mas o tolo ele despreza. Nós olhamos, irmãos, para uma sociedade, principalmente essa sociedade que nós estamos vivendo, essas pessoas que estão no estado de desobediência a Deus. Eu estava, agora antes de começar a live, eu estava aqui assistindo um programa de TV, tem um programa aqui que é inclusive até do SBT, tem problema de fazer merchan, até porque o meu canal é pequeno ainda. Quando tiver grande a gente pensa sobre isso. E estava ouvindo a questão da apresentadora e ela estava abordando ali um tema, né? E o tema era aquela questão da homossexualidade ou homoafetividade. Bem, encerro o assunto por aqui, mas o que é que eu quero chamar os irmãos sobre este assunto? É que estava se debatendo exatamente a questão de uma senhora que ela não aceitava o filho por ele ter essa opção. Só que, na real, não era só isso. O problema mais grave é porque ela se dizia uma pessoa cristã, se dizia uma pessoa da igreja, uma crente, vamos usar essa expressão. E, de repente, quando a apresentadora vai questioná-la, a pessoa que está ao lado dela, que é a acompanhante de programa, que vai para ajudar o debate, para tocar fogo, para jogar água, diz, não, mas é assim que ensina na igreja dela. De repente nós olhamos para um assunto desse, que não nos é próprio, porque nós que somos evangélicos, que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós não aceitamos a prática da homossexualidade. Mas isso não quer dizer que eu precise desprezar essa pessoa, condenar essa pessoa, jogar essa pessoa no chão, de jeito nenhum. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a amar essas pessoas. E como é que você vai amar alguém? É exatamente através do conhecimento que você dá a esta pessoa. Então, quando você ama, por isso que ele diz assim, que é a finalidade de ensinar-lhes uma vida de disciplina e trazer, e fazer o que é certo, justo e imparcial.
Então é um ato de justiça que você vai tomar. Então eu não posso pegar uma pessoa dessa e você vai para o inferno. O inferno não é meu e nem o céu é meu. A Bíblia, ela me dá o norte de como é que eu vou fazer para chegar no céu. Como é? Com obediência. Então, quando esse homem obedece à palavra, quando ele anda no estágio de obediência ao Senhor Jesus, ele então alcança a eternidade. Por que ele alcança a eternidade? Porque Jesus passa agora a fazer parte do seu coração. Por isso que a Bíblia, ela nos instrui, certamente no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que Deus amou o mundo. Então é um ato de amar, né? Isso é verdade. O pastor Eliel joga aqui no seu comentário que discordar é respeitando, tá? É muito bom que o pastor Eliel disse, porque é o seguinte: você vai discordar, ok, eu posso discordar, mas como é que eu vou discordar? Condenando a pessoa? Jogando a pessoa? Não, é amando essa pessoa, mostrando para ela que ela está errada, mas isso não quer dizer que ela está errada, nós vamos condená-la, nós não temos esse direito. Eu ia ler um texto aqui, que é João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma dádiva, é um presente, é um grupo, não é? É o que Deus está dando ao ser humano. Quando ele diz que no capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um texto bem interessante, muito conhecido, mas que fala dessa expressão, desse amor de Deus. Interessante que ele vai dizer aqui, no Evangelho de João, no capítulo 16, e versículo de número 8, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem é que vai convencer o mundo? É o Espírito Santo, através da pregação. É por isso que quando nós lemos aqui esse Provérbios, ele diz o seguinte: olha, ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-la a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos, e conhecimento e entendimento aos jovens. E esse jovem aqui eu posso caracterizar como jovem de espírito, posso caracterizar como jovem de idade, o jovial que nós chamamos. É claro que eu não posso só pegar um texto desse aqui e começar a dizer agora não é o jovem, porque não, é aquela pessoa que ela quer entendimento, não é verdade? Então é um texto bem interessante, irmãos. Esse texto que nós lemos de Provérbios, que fala da sabedoria, a sabedoria que é jogada nas praças, você vai ver isso mais um pouco à frente, que é exatamente a expressão da palavra. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, e abrir aí, continuar no livro do Provérbios, no versículo 20 do Provérbios 1, ele vai dizer assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Ou seja, quando você tem a expressão de você ir diante das pessoas e anunciar a elas o que elas precisam fazer para alcançar a eternidade. Então, voltando-me agora à questão desse programa que nós vemos, estavam falando, não é? Um salve aí para minha irmã Alvani. Deus abençoe, irmã Alvani. Obrigado pela sua presença no nosso canal, nos ajudando na divulgação. Então vai compartilhando aí com os irmãos, mande aí o link do programa, né? do nosso canal. O irmão Mel que está mandando o link, está mandando pelo nosso também? Manda pelo meu... Não, o WhatsApp depois de um tempo ele sai, ele desativou aqui. Aí foi? Desviou, foi meu WhatsApp. Sangue do Cordeiro de Deus. Então, muito bem. Mas vocês vão me ajudando aí, vão nos ajudando. Se eu quiser, eu deixo aqui a tela preta, aí é o tempo. Aí é coisa aqui bem rapidinho. Não, pode deixar assim mesmo. Então, o que é que nós vemos aqui? É relacionado a esse programa que eu estava falando, né? Porque a pessoa ela diz, não, eu sou cristão. Mas que tipo de cristão é esse, do coração tão duro que nós vimos ali, que faltava a sabedoria, e de repente você vai para um programa de cadeia nacional e diz, não, eu sou cristã. A pessoa, se você tem religião, eu sou cristã, eu sou evangélica. E ainda diz assim, o outro rapaz lá, que era
o homossexual, o homoafetivo, e ela toma Santa Ceia. Mas eu acho interessante que o rapaz, mesmo no seu erro, não usou de deboche, mas aquela questão dela mesmo se debochar. E toma Santa Ceia. Quando o apóstolo Paulo disse, aquele que participa do corpo do Senhor indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos que dormem, muitos doentes. Por quê? Porque estão participando do corpo do Senhor indignamente. Então observe que o texto de Provérbios que nós estamos falando aqui, que vai exatamente estar me falando e abordando essa questão, esse momento dessa sabedoria, quando eu preciso saber portar-me bem diante do outro, portar-me bem como aquele que é sábio, que tem agora esse entendimento do Senhor. Porque ele diz, olha, para fazer o que é certo, justo e imparcial. Este provérbio dará um juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Ou seja, o ingênuo, o jovem, discernimento, conhecimento. Interessante que ele vai dizer aqui no verso 6 de Provérbios 1, ele vai dizer assim, ó, ao examinar o significado desses provérbios e parábolas ou ensinamento, não é, das palavras dos sábios e os seus enigmas, para que ele possa agora compreender o que está por trás desta palavra. E ele vai e continua dizendo aqui no versículo de número 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então uma pessoa como aquela que estava no programa é tola, porque ela despreza o conhecimento, despreza a sabedoria, despreza aquilo que Deus faz na vida dela. Ou seja, nunca teve o conhecimento de Deus. Vai para um programa de rede nacional, acaba demonstrando que nunca conheceu a Cristo, o desamor por alguém, porque, como dizia um irmão que congregou comigo em uma igreja que eu pastoreei, ele disse, pastor, essa pessoa tem alma. O grande problema, irmãos, é que nós esquecemos que alguém tem alma. E quando nós esquecemos que essa pessoa tem alma, ou seja, o que é ter alma? Eu já não estou falando do pneuma, do fôlego de vida, mas da alma, o psique, o estado de emoção. Essa pessoa tem emoção, essa pessoa precisa agora de um levantar, ela precisa de vida. Então aquela pessoa vê ali alguém que ela poderia ter sabedoria que não tem, para se espelhar e procurar agora essa libertação. Por isso que o Evangelho de João, e aí eu já vou encerrar porque a nossa live hoje, na nossa transmissão aqui pelo Facebook, pelo YouTube, é só um teste que eu estou fazendo. Já quero agradecer meu querido pastor Eliel, minha irmã Alvani que entrou, e eu sei que outros irmãos irão entrar. Nós estamos aqui já há 15 minutos. Então é por isso que ele diz aqui em João capítulo 16 e versículo de número 8, e diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, o convencimento do Espírito Santo, ou seja, o seu trabalho para com o mundo inclui convencer do pecado, que aquela pessoa vai reconhecer que ele está naquele estado. Não adianta, no caso de uma mãe daquela dali, chegar para um filho que ele anda na prática da homossexualidade ou da homoafetividade, condenar essa pessoa. Não, tem que mostrar para ele a prática do pecado, o caminho que ele está andando. Não pode agora condenar essa pessoa, não pode jogar essa pessoa para o inferno. E ele agora vai convencer da justiça. Irmã Miriam, que nos acompanha, Deus te abençoe, minha querida, poderosamente. Então, vai convencer agora da justiça e convencer do juízo. Quando ele está falando do juízo, está falando da eternidade, está falando agora daquilo que viria, não é? Meu amigo pastor Eliel, é aquilo que viria, ele não está falando da agora, está falando daquilo que vem à frente. Então essas pessoas, elas não temem o inferno porque não conhecem o inferno. Não desejam o céu porque não sabem o que é o céu. De repente alguém que se queixa de ser cristão, que deveria ser aquela pessoa para trazer o conhecimento do outro à eternidade, é exatamente aquele que não conhece o céu, então não mostra o caminho do céu, não conhece o inferno, não mostra o caminho do inferno, e nem muito menos conhece a palavra, para que ele se desvie do inferno e vá para o céu.
Veja a problemática que nós nos deparamos aqui. Então, quando ele vier, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa dizendo do pecado, para que o homem cresça nele. Isso quer dizer que, primeiramente, é a prova de que somos convencidos do pecado. E para ser convencido do pecado, precisa ter fé. Então, se eu li Provérbios, ele vai dizer sobre isso, essa questão dessa sabedoria. E o mais interessante, aí eu quero voltar você a Provérbios de novo, no capítulo 1, ou Provérbios 1, e o versículo de número 21, que diz assim: e proclamando nas avenidas, anunciar em frente às portas da cidade. Ou seja, é em todos os lugares, é na tua locomoção diária, no teu caminhar, é na porta das lojas, né? É na porta de casa, é no seio da família, anunciar exatamente esse amor regenerador e transformador que somente em Jesus pode ser alcançado quando essa pessoa entende essa sabedoria que o Provérbios está falando, porque se ele não tem a sabedoria, ele mata. Eu estava vendo aqui, usando aqui o pastor Eliel, que nos acompanha, lá no Aracati, por exemplo, esse período que a igreja estava fechada, que vai voltar agora domingo, se o nosso Deus permitir, ele estava fazendo o quê? Pegou a caixa, colocou na sacada do seu prédio e jogou som para as pessoas. Então, claro, uns gostam, outros não gostam, mas foi a estratégia que Deus deu. Pessoas estão precisando exatamente nesse momento da sabedoria. É o que ele está dizendo, é na porta das praças, é na porta das ruas. Mas as pessoas estão querendo os grandes auditórios, né? Que frustração é essa agora para as pessoas? De repente voltar uma igreja com 10 mil pessoas, você botar 2. Então, para aquele camarada que olhava para aquele mar de pessoas e olhar um bocado de cadeira vazia, vai ser frustrante. Mas Deus sabe como fazer e como falar. Se eu estou agora, nesse momento, por exemplo, dentro da minha ótica, eu vejo 4 pessoas me acompanhando. Mas não são só essas 4 pessoas que estão me assistindo. Elas estão acompanhando. O YouTube, ele diz real, quantas pessoas tem? Tem 4 pessoas me acompanhando. Mas o vídeo fica gravado. Alguém acha interessante, ouve, compartilha, novamente assiste essa reflexão. E quando você vai se deparar com essa situação, você começa então a alcançar outras pessoas. Porque eu posso muito bem estar com o tempo disponível para estar aqui, mas alguém pode não estar com o tempo disponível. Ou então aquela pessoa passa ali, dá aquela olhada, mas vê depois com mais calma. Esse momento que nós estamos fazendo, esse monólogo que eu estou tendo aqui com os irmãos, não é aquela coisa longa, não quero me estender, já vou encerrar, que é no máximo 25 minutos. Então, eu espero que... 27 minutos? Então eu vou encerrar. Então eu espero que o que foi dito aqui para os meus irmãos possa servir, que esse monólogo sem assunto, foi o que nós começamos, possa falar no teu coração. Quero expressar minha gratidão aos irmãos que participaram conosco. Fica aqui o meu salve ao meu querido pastor Eliel Brauna, minha querida irmã Alvani, minha querida irmã Miriam, que foram aqueles irmãos que deu para que eu pudesse visualizá-los aqui na minha segunda tela, né? Que Deus abençoe a todos. A bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu sempre gosto de terminar, tu colocou o número da conta para deixar aí? Então, como eu sempre... Que não apareceu aqui, não. Não está. Aqui vai aparecer? Ok. Então, como eu sempre gosto de terminar as minhas lives, foco sempre na fé. E claro, para os irmãos que estão vendo, para aqueles que vão assistir depois, deve aparecer aí o número da nossa conta bancária. Se você quiser abençoar o nosso canal, vai ser bênção de Deus. Olha aí, já apareceu, viu? Caixa Econômica, agência 1559. Não é conta corrente, é conta poupança, tá certo? É conta poupança. Aí tá aí o número da conta, 0025467, dígito 8, operação 013 e o número do CPF para se quiser fazer a transferência. Então, obrigado a todos, um forte abraço, até o próximo monólogo. Depois nós vamos voltar agora
fazendo comentários, né? Vamos ter algum comentário sobre algumas bíblias de estudo, comentários sobre alguns livros, também dentro desse canal. Já já você vai ter essas coisinhas boas para vocês. Forte abraço, beijo, obrigado, Deus abençoe.